Seja bem-vindo ao canal do Pastor Estênio e receba a inspiração diária. Hoje a gente vai mergulhar numa história impressionante. Uma história sobre o choque de dois poderes. De um lado, um império com todo o seu poder, suas prisões de segurança máxima. Do outro, uma arma que ninguém vê, silenciosa, mas que se mostra implacável: a oração. E aqui, olha só, o conflito fica bem claro, né? De um lado está o poder de Herodes. É concreto, armado, com exércitos e espadas. É o poder que se pode ver e tocar. Do outro lado, o único recurso que a igreja tinha em mãos: a oração. É exatamente o que a fonte descreve como a batalha clássica entre o poder que domina a terra e aquele que busca os céus. Então, o cenário é de crise total. O apóstolo Pedro, que era uma figura-chave para a igreja primitiva, está preso. E não é qualquer prisão, não. Ele está literalmente no corredor da morte sob segurança máxima. A sentença dele parecia definitiva. E aqui a gente chega num ponto que parece não ter volta. Humanamente falando, a esperança tinha acabado. A fonte até ressalta o tamanho do abismo. Uma comunidade pequena, sem influência nenhuma, contra a máquina de guerra romana. O destino de Pedro parecia decidido. Todas as portas estavam fechadas. Bom, e aí, diante do impossível, o que a igreja faz? Nada de revolta, nada de petição. Eles se voltam para a única e mais poderosa arma que tinham. E não como último recurso, sabe? Mas como a sua estratégia principal: a oração. E essa citação que a fonte destaca resume tudo perfeitamente. A ideia aqui é que a oração não é só esperar passivamente, é uma força ativa, é a ação humana que, segundo essa visão, acaba acionando a intervenção divina. E a análise da fonte mostra que essa oração não foi um ato de desespero, sem direção. Pelo contrário, tinha uma estrutura, uma anatomia bem clara. Eles sabiam a quem estavam orando, ao Deus soberano. Sabiam quem estavam orando, a igreja, em unidade. Sabiam por quem, por Pedro, mesmo que parecesse uma causa perdida. E o mais importante, sabiam como, sem parar, com uma perseverança incansável. E para a gente ter uma ideia da intensidade dessa perseverança, a fonte vai fundo e busca essa palavra grega, ektenos. Sabe, não era uma oração qualquer, casual. Tinha a mesma energia, o mesmo fervor da agonia de Cristo lá no Getsêmani. Isso dá uma dimensão da urgência e da paixão que eles colocaram nesse ato. E essa imagem mostra a estratégia de uma forma genial. Veja bem, eles simplesmente ignoraram todos os canais de poder do mundo. Sem lobby político, sem protesto na rua, nada disso. O foco era total, absoluto, numa única frente de batalha, a espiritual. E então, com tudo preparado, atenção no máximo e toda esperança humana já esgotada, a história tem uma virada. A resposta finalmente chega. E o timing é de cinema. A fonte faz questão de enfatizar que a ajuda não veio no primeiro dia, nem no meio da semana. Veio na última noite, na última hora, quando qualquer chance de resgate humano já tinha ido embora. É o drama no seu ponto mais alto. A libertação acontece numa sequência de eventos muito rápida, quase como um relâmpago. De repente, um anjo na cela. As correntes simplesmente caem. Os 16 guardas profissionais completamente apagados e um portão de ferro maciço se abre por conta própria. Cada passo ali desafiava a lógica daquela prisão. E aqui a gente vê um ponto teológico que a fonte considera a chave: a parceria. O anjo faz aquilo que era impossível para o Pedro: quebrar correntes, passar pelos guardas. Mas Pedro precisava fazer a parte dele, o possível: levantar, se vestir e andar. É essa colaboração entre o poder divino e a ação humana. E agora vem um detalhe, que é maravilhosamente humano. As mesmas pessoas que estavam orando com tanto fervor, pedindo por um milagre, ficaram de queixo caído quando o milagre bateu na porta. Elas chegaram a pensar que era um fantasma. Isso mostra como a resposta às vezes pode ser tão grande que supera até a expectativa de quem está orando. A fonte também aponta para um simbolismo mais profundo aqui. A palavra usada no texto original para descrever a libertação de Pedro é a mesma usada para o Êxodo, ou seja, a fuga pessoal dele ecoa a grande história de libertação do seu povo do Egito, conectando a experiência dele a uma narrativa muito maior. A liberdade de Pedro está garantida, mas a história não acaba por aí não. Lembram daqueles dois poderes do começo? Bom, agora é a hora do acerto de contas final.
Herodes, lá no seu trono, no auge do poder, comete o ato de orgulho máximo. Ele aceita ser adorado como se fosse um deus. Segundo a fonte, esse foi o momento em que a arrogância dele passou do limite e selou o seu destino. E essa frase resume a virada de poder de uma forma brutal. Em vez de Pedro ser morto por Herodes, foi Herodes quem foi morto pelo Deus de Pedro. O caçador se tornou a caça. O poder que parecia invencível foi desfeito por aquele que ele mesmo desprezava. A fonte nos leva a um paralelo final, que é muito poderoso. Pensa bem. O anjo, aquele agente celestial que tira Pedro da prisão. E aqui está a conclusão impactante. O mesmíssimo poder divino que age para salvar também age para julgar. O anjo é um instrumento tanto de misericórdia para Pedro quanto de justiça para Herodes, mostrando os dois lados da mesma autoridade soberana. E assim, essa análise toda nos deixa com essa pergunta no ar. Afinal, onde é que está o verdadeiro poder? A história coloca lado a lado o poder visível, da espada e do Estado, com o poder invisível, da oração e da fé, e nos convida a pensar sobre qual deles, no final das contas, tem a última palavra. Esse vídeo foi produzido a partir de uma das mensagens do Pastor Stênio. Se você foi abençoado, deixe o joinha, compartilhe e siga.